Então, ter ciúmes é errado segundo a Bíblia? E se for com motivo? Neste vídeo vais aprender mais sobre esse assunto e o mais importante, o que é que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Fica aí. Olá, eu sou Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui no YouTube para falar sobre a palavra do Senhor. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: ter ciúmes é errado segundo a Bíblia? E se for com motivo? Fica até o fim porque vou deixar-te 4 dicas que vão ajudar-te a combater os ciúmes. Mas antes, quero pedir que deixes já o teu like, partilha com todo mundo, os grupos do WhatsApp, Telegram e etc. E subscreva aqui o canal para não perderes de vista e isso vai ajudar-nos muito, ok? Popularmente se diz que quem ama, cuida. Mas será que cuidar e ter ciúmes é a mesma coisa? Vamos ver o que é que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Vamos ler agora Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se é pecado, por que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes? Seria Deus pecador? Não, Deus não é pecador. Mas vamos ler um dos versículos que diz que Deus tem ciúmes. Vamos para a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 8, verso 3, diz o seguinte: Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Há 2 termos que precisamos compreender quando estamos a meditar, a estudar, a contemplar a palavra do Senhor. Os 2 termos são antropopatismo e antropomorfismo. Mas calma, eu explico. Antropo tem a ver com ser humano, com homem. Morfismo tem a ver com forma. Patismo tem a ver com sentimento. Ou seja, antropomorfismo é falar de Deus como se tivesse características humanas, como se tivesse forma humana, como se tivesse membros humanos. E antropopatismo é falar de Deus como se tivesse sentimentos humanos. E por que a Bíblia usa esses 2 conceitos? É uma forma figurada, é uma linguagem simbólica para que possamos compreender quem é Deus, quais são os seus atributos, como é que Deus se comporta, como é que Deus é na sua essência. É uma linguagem simples, figurada, é uma forma da Bíblia expressar quem é Deus de maneira que nós possamos compreender. Nós sabemos que Deus é Espírito. A Bíblia fala isso com muita clareza no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Mas a Bíblia fala também sobre a boca de Deus. Lemos isso, por exemplo, em Miqueias, capítulo 4, verso 4. A Bíblia também fala sobre os ouvidos de Deus. Isso está no livro de Salmos, capítulo 17, verso 6. A Bíblia fala sobre os olhos de Deus. Vemos isso no livro de Jó, capítulo 34, verso 21. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o braço de Deus. Nós lemos isso no livro de Isaías, capítulo 52, verso 10. A Bíblia fala sobre a mão de Deus. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Ou seja, a Bíblia está cheia dessa linguagem figurada. É uma forma de nós compreendermos quem é Deus. A Bíblia fala que Deus tem braços, olhos, asas, mas sabemos que Deus é Espírito.
Então, quando a Bíblia fala sobre os ciúmes de Deus, não são exatamente iguais aos ciúmes dos humanos, aos nossos ciúmes. Os ciúmes de Deus têm a ver com o zelo que ele tem pela sua honra e pelo zelo que ele tem por nós, porque a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Os ciúmes humanos estão associados à inveja, insegurança, esse espírito controlador, baixa autoestima, raiva e coisas parecidas. Ou seja, os ciúmes humanos são egoístas, os ciúmes de Deus têm a ver com o cuidado que ele tem pelo seu bom nome e por nós. Lembra-te sempre, Deus nos ama e Ele não quer que nós nos desviemos, que nós caiamos no fundo do poço. Então, Ele tem um zelo por nós, que a Bíblia traduz como ciúmes, ok? Tu sabias que os ciúmes humanos também podem ser descritos como incredulidade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por quê? Porque se Deus é o nosso pastor, tal como está escrito no livro de Salmos, por que nós estamos inseguros sobre outra pessoa? Será que Deus não consegue preservar aqueles que nós amamos? Os ciúmes também são uma expressão de incredulidade. A pessoa ciumenta tem a necessidade de controlar, de vigiar, de estar sempre em cima da pessoa que é o alvo dos seus ciúmes. Isso sufoca, isso mata qualquer tipo de relacionamento. A pessoa ciumenta está sempre à procura de uma coisa que na verdade não quer achar, mas está sempre nessa procura incessante, procura de algo que lhe faz mal, e isso pode ser doentio. A pessoa ciumenta está sempre a comparar-se a outras pessoas, colegas de trabalho, familiares, vizinhos, até irmãos da igreja. Tem sempre essa comparação por causa do complexo de inferioridade. Quero mostrar-te agora 3 casos de ciúmes na Bíblia e como eles terminaram. O primeiro está descrito no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 8. Não vou ler, porque acredito que todo mundo conhece essa história. Estou a falar de Caim e Abel, que eram irmãos. Caim matou Abel. O primeiro caso de ciúmes na Bíblia foi numa família, entre irmãos, e terminou em homicídio. Presta atenção. O segundo caso de ciúmes também está no livro de Gênesis, está no capítulo 37, versículos 11 a 28. Estou a falar de José, aquele que foi para o Egito e acabou por salvar a sua nação e o próprio Egito. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E sabes por que os irmãos fizeram isso? Por causa de ciúmes. O terceiro caso de ciúmes que eu quero mostrar está no Novo Testamento, está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 27, versículos de 17 a 20, e no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 9 a 14. Jesus foi entregue para ser crucificado pelas autoridades da Judeia porque tinham ciúmes. As autoridades tinham ciúmes de Jesus, tinham inveja por ele ser filho de Deus, por ele fazer o bem, por ele não se sujeitar às tradições naquela época. E por causa dos ciúmes, as autoridades entregaram a Pilatos para que Pilatos condenasse Jesus à morte. E atenção, Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim este plano foi à frente porque os judeus, as autoridades, incentivaram todo o povo e acabaram por condenar Jesus à morte. Olha o que os ciúmes podem fazer. Por causa dos ciúmes, o Messias foi entregue para ser morto. Por causa dos ciúmes, José foi vendido pelos irmãos. Os próprios irmãos negociaram José. Por causa dos ciúmes, Caim matou Abel. Olha o que os ciúmes podem provocar. Os ciúmes destroem carreiras profissionais, arruinam casamentos, qualquer tipo de relação familiar. Enfim, ciúmes são pecado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Tu podes estar a dizer agora, ok, Braulio, eu sei agora que os ciúmes realmente são pecado,
e eu sou uma pessoa ciumenta ou estou a viver de alguma forma com alguém que é ciumento. O que é que eu faço para poder combater os ciúmes? Agora vou dar-te 4 dicas que vão ajudar-te a combater os ciúmes. A primeira dica é a seguinte: reconheça que os ciúmes são pecado. Reconheça que você é uma pessoa ciumenta e pare de dar desculpas. Pare de tentar amenizar essa situação, dizendo que não, a pessoa provoca isso em mim, não, é só uma forma de eu manifestar o amor. Não. Pare de amenizar com essas palavras mansas e reconheça que ciúmes são pecado e que você é uma pessoa ciumenta. Segundo, ore a Deus. O impossível aos homens é possível para Deus, ou seja, aquilo que nós não conseguimos contornar, não conseguimos fazer, Deus tem poder para fazer isso. Jesus Cristo disse aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Então, ore a Deus, confie no Senhor, tenha fé que Ele pode transformar essa situação. Terceira dica: converse com a pessoa que é alvo do teu ciúme ou com a pessoa que sente ciúmes de ti. Muitas vezes isso se resolve com uma conversa. Converse, diga a essa pessoa em que circunstâncias os teus ciúmes florescem. Ou pergunte à pessoa: por que tu sentes tanto ciúmes assim de mim? É alguma coisa que eu esteja a fazer? Ou alguma coisa que tu vês as pessoas a fazerem por mim? Muitas vezes uma mudança de hábito, uma conversa pode resolver a situação. Converse com a pessoa, partilhe aquilo que tu sentes no coração e ouça o que a pessoa tem a dizer. A quarta e última dica: procure ajuda de pessoas idôneas, de pessoas maduras, pessoas que já conviveram com isso e ultrapassaram. Pode ser um irmão na igreja, um familiar maduro, um amigo que mereça a tua confiança. Abra o jogo com as outras pessoas. A Bíblia diz: confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, abra o jogo com alguém que merece a tua confiança, com alguém idôneo, alguém que possa te ajudar. Algumas vezes precisamos de ajuda de um profissional de saúde, porque pode ser um caso patológico. Então procure ajuda de alguém idôneo ou de um profissional de saúde, ok? Agora que sabes tudo isso, é a tua vez de falar. O que achaste do vídeo? Conheces uma pessoa ciumenta? Tu és uma pessoa ciumenta? Quero que tu escrevas aqui o que tu achaste de tudo isso. Quero ouvir a tua opinião. Faltou aqui falar algum ponto? Quero ouvir agora a tua opinião. Não te esqueças de deixar o teu like, de partilhar com todos os teus grupos do WhatsApp, etc. Põe no grupo lá da família. Olha, estamos a falar aqui sobre ciúmes. Deixa o vídeo circular. Não te esqueças de subscrever o canal para não perderes o canal de vista. Ativa o sininho para não perderes nenhuma notificação. E isso vai ajudar-nos muito aqui no YouTube, ok? Que o Senhor te abençoe. Quero ouvir também a tua pergunta, ok? Deixa a tua pergunta aqui. Quem sabe pode ser o próximo vídeo, ok? Que o Senhor te abençoe. Fique com a paz do Senhor. Que o Senhor te livre dos ciúmes e que o Senhor possa te usar para livrar outras pessoas dos ciúmes, ok? Fica com a paz do Senhor.